Que bom é ter você aqui para nós juntos podermos estudar a nossa nova lição de número 6, não é isso? Da classe dos adultos, e o título da lição hoje é A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto, e este é o vídeo comentado, né, do nosso canal. Nós temos 2 modelos de aula disponibilizados no nosso canal. Um, o tradicional, que é aquele que eu uso na sala de aula. No entanto, nós disponibilizamos também semanalmente o vídeo da comentada, significando que nós vamos ler a lição juntos, vamos comentar baseado na lição, e também eu vou estar compartilhando com você o roteiro que você vai ver na tela de uma maneira um pouco diferente, mas é uma folha de papel que, se você quiser baixar, está disponível gratuitamente para você aqui na descrição deste vídeo. Vamos começar já com a nossa lição. E nós vamos para o tópico primeiro na página 41. E deixa eu abaixar um pouco aqui. Em cima diz: Paulo chega a Corinto. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritual caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. Essas palavras, o pastor comentarista vai ter essa tendência de repetir e centrar no nosso estudo de hoje. E no nosso roteiro, deixa eu compartilhar com você, como este primeiro subtópico nós intitulamos o mesmo título da nossa lição, que diz Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Então nós entendemos que deste texto, dessa parte da lição, aquilo que me chamou mais atenção está no próprio título. Riqueza material ao mesmo tempo que uma miséria espiritual. O meu comentário é: não só é possível, mas biblicamente é o mais provável. Vou ler com você daqui a um segundinho estes 2 textos que eu separei para isso. Mas nós acabamos de ler historicamente como estava, quem era, né, Corinto. E quando nós reconhecemos o forte de uma cidade, assim como Atenas, na semana passada nós falamos sobre a questão cultural, dos grandes nomes, né, do conhecimento históricos que estavam no passado de Atenas e que também uma realidade cultural muito forte ali naquela época, nós vemos Corinto, que não é a mesma coisa, mas comercialmente, em termos de dinheiro, financeiro, religioso também, é um centro religioso muito forte, e na política também. Então nós vemos uma riqueza, e queira ou não, quando nós pertencemos a um meio assim, não é? O meio, de uma certa maneira, forma um pouco as pessoas que estão ali dentro. Então é neste contexto de grande riqueza material que o comentarista nos traz esse contraste, né? Que espiritualmente estavam profundamente, de uma forma difícil, inclusive, né? Porque determinadas manifestações espirituais, nós sabemos que nós humanamente até temos mais dificuldade de lidar com elas, e entendemos que, pelo menos humanamente, né, também espiritualmente, que seria muito difícil. O evangelho, no entanto, este evangelho é o poder de Deus. Então a riqueza material junto com a miséria espiritual não só é possível, mas, na verdade, o que a Bíblia nos expõe é que a maioria das vezes elas estão correlacionadas. E é os textos bíblicos que nós vamos ler aí. Mateus 19, 21 a 26 diz: Disse-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil, veja aí,
entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E olhando Jesus para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E a razão por que eu deixei este texto completo, eu podia ter parado na agulha e no camelo, né? Já era suficiente para nós entendermos a partir deste texto que os ricos geralmente estão atados à sua riqueza, de tal maneira como aquele jovem, que mesmo em tendo a oportunidade que ele espiritualmente mais buscava, quando Jesus entendeu que a sua idolatria não era a Diana dos Efésios, não era, né, sei lá, aquela deusa de Corinto ali, mas era a prisão do dinheiro, o Deus, como na Bíblia se fala, Mamon, né? Então, Jesus, um dos textos bíblicos que conta esta mesma história, diz: teve compaixão dele, porque ele insistiu perguntando para Jesus. E Jesus teve compaixão dele e disse toda a verdade. E ele disse: olha, se você quer ser salvo mesmo, então venda as suas coisas. Ou seja, se desfaça daquilo que é para você, para a sua vida, uma prisão, uma idolatria. E ele não teve condições de fazê-lo. Então ele ficou e perdeu esta oportunidade de salvação. E aí Jesus usa esta oportunidade, falando com os discípulos, né, que estavam ao seu lado, da realidade daquilo que nós estamos estudando como tema deste subtópico. A riqueza material, geralmente ela está conectada a uma pobreza espiritual. Por quê? Porque a pessoa está atada espiritualmente com a riqueza. E alguns de nós, eu posso até dizer, a maioria de nós, ou talvez até todos nós que estamos escutando essa palavra, podemos reagir e dizer: não, irmã, não é assim. E eu estou junto com você na razão para dizer: não é assim. Mas eu, ouvindo a palavra de Deus, eu concluo que é assim. Como eu não entendo das coisas espirituais, eu não sou do céu, eu não conheço a realidade espiritual, aleluia. A única coisa que eu conheço do mundo espiritual foi aquilo que esta palavra revelou para mim. Então eu tenho que dar a ela, aleluia, a revelação de Deus para nós, a autoridade de me explicar, aleluia, de me fazer entender como é que são as coisas. Será que nós estamos entendendo? Então é assim. É uma prisão espiritual, é uma idolatria. Nós não queremos dizer que seja, nós não aceitamos que seja, talvez porque nós temos um pezinho aí, né? Talvez não sejamos ricos hoje, mas, se Deus desse, é bênção, né? E somente nesta lembrança estamos aprendendo, e é uma das muitas vezes que a palavra de Deus faz essa colocação, é muito perigosa, né? Do nosso coração estar atado às riquezas, e é muito possível. O versículo seguinte que nós colocamos aí, 1 Timóteo 6:10, diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então eu vou terminando o texto passado, que eu coloquei sobre como se salvar. Os discípulos perguntaram, e Jesus respondeu: aos homens é impossível. E talvez seja nisso aí onde a gente vai ainda encontrar mais força para o argumento que eu estou falando. Por quê? A realidade da necessidade, do vínculo natural que nós temos com o dinheiro, com a realidade, né, financeira, nós teríamos a mesma pergunta, como eu disse para você, todos nós entendemos da mesma maneira, a ponto que Pedro, né, eu penso que foi, não só falou os discípulos, perguntou: quem poderá salvar-se? Nós, se entendermos a dimensão, assim, ou seja, se isso é verdade, então quem vai poder salvar? Porque todos nós estamos presos a isso. Escute, por favor, que isso aqui é muito profundo. Eu não sei se eu estou sendo clara o suficiente, mas eu espero que o Espírito me ajude a ser clara o suficiente. Aleluia. Pedro
os discípulos, os apóstolos, são iguais a nós. E nós, eu e você, acabamos de chegar à conclusão que a gente não vê assim, ou pelo menos não nessa extensão. Talvez alguns amem e idolatrem. Nós não. Nós achamos que há um lugar aonde está, e eu estou falando da riqueza e do amor ao dinheiro, onde nós podemos estar livres desta pressão espiritual ou desta até opressão espiritual. Quando Jesus conclui em relação àquele jovem, porque realmente, aqui entre nós, se eu pergunto, quem de nós, se fosse muito rico, com muitas propriedades, e Jesus dissesse, você quer ser salvo? Vende, olha a palavra de Jesus, tudo o que você tem. Não diz vende metade, não diz vende 1/3, não diz dá os 10%. Diz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Quem de nós responderia diferente do que aquele jovem? E eu penso que é isso que os apóstolos, os discípulos viram. Eles viram. E Jesus não só deixou a história, o exemplo explícito ali, mas ele ainda enfiou mais, no melhor dos sentidos, para dizer que os ricos dificilmente entrariam no reino dos céus, seriam salvos. E fez uma comparação àquilo que aos nossos olhos é literalmente impossível, um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É literalmente impossível. Então eles só podiam concluir uma coisa, então quem pode salvar-se? Meu Deus! Então nenhum de nós. E aí ele diz uma verdade espiritual, ele diz, é verdade, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E o que eu aprendo com isso aí? É que este assunto de ser crente, irmão, esse assunto de viver o evangelho, esse assunto de ser convertido, não é aqui. Ele entra por aqui. A palavra entra pela razão, pelo ouvido e passa pela razão. E é proposital. Deus fez para que seja assim. E você crê, o Espírito junto à palavra nos faz crer, mas na hora que nos permite crer, não é? E a oferta, a salvação é oferecida na hora que nós nos rendemos. Porque aceitar a Jesus é uma rendição. Nós sabemos disso. O mundo, muitas pessoas que nós oferecemos, olham, questionam e não se rendem. Este jovem que nós acabamos de mostrar o exemplo dele, se entristeceu, mas não se rendeu. Mas quando alguém entende que o tesouro espiritual de ser salvo, de seguir a Jesus e de ter um lugar na eternidade, de estar seguro eternamente, de ter o perdão dos seus pecados, é muito maior do que todas as riquezas desta terra, e se submete e se rende ao Senhor para ser o Senhor da sua vida. Quando isso, escute por favor, porque eu sei que isso aqui está ficando pesado, talvez você está dizendo, alguns estão dizendo, está ficando chato e não está repetindo. Presta atenção, que não está chato e não está repetindo, está indo profundo. Aleluia, aleluia. Quando alguém se rende, isto é conversão. É aí que o Espírito Santo, quando entra, ele transforma. E a obra que está acontecendo dentro desta pessoa, por isso que a gente diz, aquele agora é crente, transformou. Ele antes era assim e agora é outra pessoa. Por quê? Ao homem, escute por favor, isto é impossível. Alguns de nós tentamos, e eu estou dizendo agora do mundo, tenta melhorar, tenta fazer, e se move um pouquinho, mas não consegue romper com esta realidade. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a obra de Deus de transformação, a obra de Deus no coração do homem consegue fazer alguém sim. Deixar as riquezas do mundo, deixar a prioridade do mundo, deixar a prioridade da beleza do mundo, da riqueza do mundo, da grandeza do mundo, da fama do mundo,
da carnalidade do mundo, porque tudo isso, da política do mundo, dos grandes gênios da razão do mundo, todos estes são idolatria. João diz na sua carta, é tudo do mundo, não tem nada do Pai. Ele diz, tudo isso é do mundo e não do Pai, ou seja, não tem nada a ver com Deus. Então nós aprendemos num tópico muito simples, eu não esperava tomar tempo tanto aqui, mas entendo que Deus falou profundamente aos nossos corações e nos fez entender um vínculo espiritual. E ao terminar com este texto, se você for usar este texto na sua sala de aula e quiser trazer essa parte espiritual, essa é uma oportunidade ímpar de provar biblicamente a grandeza da transformação do que é salvação, conversão. E aí nos faz questionar. Aí Pedro perguntou, quem poderá salvar-se? Jesus diz, Deus pode fazer, aleluia. Quando alguém se submete a ele, a obra que ele faz é perfeita, é maravilhosa, aleluia. Faz um Saulo de Tarso, glória a Deus. Um homem conhecedor, um homem grande, dizer, eu tomo tudo que eu tenho e eu digo, isso é esterco. Olha aí, por favor. O que ele tinha não era dinheiro, mas o que ele tinha era conhecimento, posição. Ele diz, tudo isso é esterco comparado. Tá aí, irmãos. Esta é a obra de Deus em nós. Então a pergunta para nós é, Senhor, eu fui transformado? E alguém vai dizer, é verdade, quando eu me converti 10 anos atrás, as minhas prioridades mudaram. Eu não pensava, parece que tudo que me conectava com o mundo desconectou de mim. Eu só pensava no Senhor e eu queria estar na igreja. Mas hoje nós estamos conectando-nos ou bastante conectados de volta. Então fica um alerta para nós. Cuidado, em nome de Jesus. Como diz o Senhor Jesus em Apocalipse, voltemos às primeiras obras, voltemos ao primeiro amor, para que nós possamos não, de maneira alguma, sairmos do caminho estreito. O segundo versículo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de male. E veja bem, o que Paulo está falando aqui com Timóteo, ele está falando em relação de crentes, olha lá. Porque ele diz que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muita dor. Então, Paulo agora está falando acerca dos crentes. Olha aí, por favor. Tem crente que amou o dinheiro de volta. E tem muitos males que vão vir como consequência. E vão vir, não tem querer. Não é questão de escolha, não é que vai acontecer só com aquele ou com aquela que é pior do que eu, que é mais carnal do que eu. Eu sou santo, comigo não vai acontecer. Eu estou ganhando dinheiro, mas eu dou meu dízimo, mas eu vou colaborar com a obra missionária. Paulo diz, o Espírito Santo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de male. E foi nessa cobiça que muita gente se desviou da fé. E sofreu muitas dores neste processo também. Glória a Jesus. Então nós já aprendemos o suficiente, né? Vamos passar para frente na nossa lição. No segundo subtópico intitulado Temor Humano e Dependência da Graça, aí na página 42, né? Diz o seguinte, o apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. A grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando, deixa eu subir aqui, o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Ainda assim, ele não recua, sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Como eu disse, o pastor vai insistir neste tema bastante aí. O meu comentário sobre este subtópico, temor humano e dependência da graça, eu escrevo o seguinte, quando tememos, nós estamos humildes. O temor, então, nesse sentido, é positivo. Tá vendo aí o que eu escrevi? Quando nós tememos, nós estamos humildes, dependentes de um poder maior. E eu tenho um texto bíblico para nós aí, que diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é Deus falando com Paulo, ok? É o que Jesus falou com Paulo. Paulo está dizendo, Paulo está escrevendo, ele diz, Jesus me disse, a minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, agora Paulo diz, tá? O que Jesus disse para ele foi até aí. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a resposta de Paulo é essa. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eita, que essa classe está ficando pesada, santo Deus. Meu Pai. Nas injúrias, nas necessidades. Epa, até nas necessidades. Prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Não porque eu mereço, mas por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, eu sou forte. Por quê? Porque Deus disse isso. Deus revelou para ele um mistério. Esta associação que nós aprendemos no primeiro subtópico, e agora estamos aprendendo uma segunda associação do temor, da fraqueza. Da hora que o homem olha para si mesmo e diz, eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente, eu não posso o suficiente, eu não consigo o suficiente. As pessoas não me aprovam o suficiente. Quando nós estamos em temor e em fraqueza, o que acontece naturalmente com o nosso psique, a nossa mente, o nosso coração, é que nós nos colocamos em humildade. Alguns lutam. Eu vou provar para ele, vou provar para ela. Então, se você entrar neste lugar, eu vou provar, porque eu vou fazer. Quem é o teu Deus? Quem é que está fazendo? A obra é de quem? É sua, é minha. Mas eu vou provar. E alguns até incluem Deus. Eu vou provar que Deus está comigo. Quando Deus quer se provar de estar com alguém, Ele prova. E eu vou dar um segundo para que nós possamos entender isso. Talvez até lembrar de um texto bíblico sobre Arão, quando o povo lá na época de Arão falou contra Arão. É porque só ele, papapá. Deus disse, traz aqui todo mundo. Traz cada um uma vara e põe diante da minha presença. Ele fez isso com Arão. Ele fez isso com Moisés, quando Miriam se levantou. Aliás, Arão e Miriam, na época, se levantaram. Por que só Moisés? Então, quando Deus quer provar conosco, Ele prova. Mas toda vez que a gente disser, eu vou provar, nem meta o nome de Deus no assunto, em nome de Jesus. Porque a posição espiritual está errada. E Paulo aprende, ele estava em sofrimento. E no seu sofrimento ele ora a Deus. E ele pede, tira de mim este espinho na carne, tira de mim. E a resposta do Senhor para ele disse, não tiro. Porque o meu poder se aperfeiçoa, ou seja, vai ficando melhor, aleluia, e melhor, e melhor, e melhor na tua fraqueza. Aí este Paulo que é crente, transformado, que o poder que opera nele é de Deus, e que estando em fraqueza diz, eu vou me render. Como é que eu vou falar o contrário? Porque na posição de fraqueza ela nos ajuda a nos humilhar. Oh, natureza terrível essa que nós temos. Aleluia. Mas quando nós nos humilhamos, então Deus pode se engrandecer. E só quem quer Deus se engrandecer é crente de verdade. Porque tem alguns que estão no meio cristão e que querem se engrandecer. Mas o crente, ele vive para servir e glorificar e engrandecer ao seu Senhor. Ele vive para a missão do Senhor Jesus, até o próprio Jesus estando aqui na terra. Enquanto na terra ele diz, eu não vim fazer a minha vontade. Eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Eu não estou aqui glorificando o meu nome, eu estou aqui para glorificar o nome do Pai. Eu estou para fazer a vontade do Pai. Isso é o crente. Então Paulo conclui, peraí. Então nas minhas fraquezas, de boa vontade eu vou ficar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar, né? Eu vou ficar feliz. E ele diz, porque então agora eu sinto prazer. Quando eu começo a ficar fraco,
Quando eu começo a padecer necessidade, isso é o que Paulo diz, irmãos, pelo amor de Deus, eu acho que a gente precisa se converter de novo. Eu estou me incluindo, você percebeu que eu me incluí? Aleluia! E a gente tem que chegar à conclusão igual aqueles discípulos. Então, quem pode se salvar? Irmã, quem é crente nesse mundo, irmã? A gente tá carnal. Graças a Deus que existe essa coisa de crente carnal. Não tá indo pro inferno, não perdeu a salvação. Deus não nos quer crentes carnais, Deus nos quer crentes espirituais. Mas existe essa coisa de crente carnal. E eu sou a primeira a levantar a mão, não estou dizendo que eu sou muito ou pouco carnal, não importa. Estamos chegando à conclusão com muito temor diante da palavra de Deus. Porque o nível onde estava Paulo é onde nós somos chamados a viver pela fé, caminhando pela fé. E aí, Deus lhe deu o entendimento através dessa palavra dele. Tão curta de Deus, né? Porque o meu poder não tira, Paulo, o teu espinho. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Gostei dessa palavra. Ensinando para mim, né? Gostei não, porque de Deus é perfeito. Mas para mim, o meu poder não vai do 0 ao 100, agora você vai virar um homem ou uma mulher de Deus e tal, e vai tudo acontecer. Não. O meu poder, escute por favor em nome de Jesus, que Deus está falando conosco. E que Deus te use em nome de Jesus. Que Deus te use em nome de Jesus para também ser veículo da voz de Deus na sala de aula. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo não podia concluir diferente. Então eu vou ficar feliz, eu vou ter prazer nas minhas fraquezas. Eu vou ter prazer nas minhas necessidades, eu vou ter prazer nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Vamos à lição de volta. Terceiro subtópico agora, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja de Corinto. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Então, sobre este subtópico aí, nós vamos dizer o seguinte: o início do ministério e a oposição, né? Mais um campo missionário e as oposições continuam lá. Então é uma lembrança para nós aqui que eu estou fazendo, que este não é o primeiro campo missionário de Paulo, este não é a primeira paragem missionária de Paulo. E uma das coisas que há em comum, como nós estamos vendo, é que há oposições. Então vamos ler este texto que eu coloquei, que é o texto que descreve o que o pastor escreveu. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. Então este texto aí é o texto bíblico daquilo que Paulo, daquilo que o comentarista nos descreveu, né? Então veja, porque houve oposição, porque não aceitou, então Paulo disse e fez um gesto que para os judeus é extremamente conhecido, né? Eu estou limpo do vosso sangue. Por quê? Porque ele falou a palavra de Deus. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, a continuidade da missão e o encorajamento divino, a casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, por acaso, né? Como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre ele Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé, olha, o principal da sinagoga, inclusive, né? Aceitou a fé juntamente com toda a sua casa. Nós vamos aqui para a esquerda. O evangelho demonstra, mais uma vez, que quando as portas se fecham, Deus abre novos caminhos para
a expansão do reino. Aleluia! Sobre este tópico, nós temos o seguinte comentário: quando uma porta se fecha, outra se abre. Nem sempre, como planejamos, devemos permanecer na humilde dependência do Senhor. Foi a casa de justo que se tornou ponto de pregação. Então, a minha lembrança aí é, primeiro, a conclusão igual a do pastor, né? Quando uma porta se fecha, outra se abre. Porque se a obra é de Deus, é uma lembrança que o Espírito Santo tem me trazido muito recentemente, principalmente através das minhas aflições, né? A gente, quando não tem aflição, quando a gente não tem problema, quando a gente tem saúde, quando a gente tem tudo em mãos, nós nos achamos grandes, que nós estamos falando aqui, né? Neste contexto aqui. E até mesmo tendo a nossa missão, nosso desejo focado na obra do Senhor. Então nós fazemos planos e nós vamos fazer e acontecer, e eu sou mais uma, né? Como cada um de nós que vive essa realidade. Mas aí Deus consegue cortar as nossas perninhas, né? Ele começa a dar fraqueza, dar problema, né? Permitir tudo isso acontecer, né? E nós aprendemos, foi aonde o Senhor, o Espírito Santo, trouxe a minha vida, neste processo recente que eu pessoalmente tenho vivido, trouxe a minha vida a entender que a obra é dele. Se ele quiser usar, ele usa. Mas se ele quiser usar outro, ele usa outro. Um dia ele pode estar me usando e outro dia eu posso estar em fraqueza e não posso ser usada. Tudo bem, a obra é dele, ele usa como quer, quando quer e na hora que quer. Ninguém pode amar mais a igreja, pode fazer mais pelos perdidos, não é, pelos necessitados, do que o Senhor. Agora, nós devemos ser o quê? Veículos, nós devemos estar disponíveis. Se Deus me deu saúde, aleluia, então eu estou fazendo. E se não me deu e eu estou na cama, eu estou orando. Glória a Jesus. No entanto, nós aprendemos com o Senhor e através também, inclusive, das nossas fraquezas e necessidades, essa realidade aí. Quando uma porta se fecha, porque a obra é dele, então concluindo aí e conectando as duas coisas, uma outra se abre. Mesmo que, aí foi uma colocação minha pessoal, nem sempre da maneira que planejamos, ok? Deus pode nos surpreender. A surpresa ali para Paulo não foi algo extraordinário, pelo contrário, foi maravilhoso, né? A porta se fechou de um lado, na mesma rua ali, que era do lado da sinagoga. A sinagoga se fechou para Jesus e a casa do lado se abriu para Jesus. Então, num lugar central, né, Deus abriu, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim, nem sempre é assim. Às vezes a gente veio fazer a obra numa cidade, Deus não permite, a obra não se abriu, houve-se levante, houve isso e aquilo, e nós temos que nos mudar para outra cidade. Aconteceu e acontecia, não é? Aconteceu inclusive com os discípulos de Jesus, não vou nem longe dos exemplos da história. Então nós devemos depender, isso nos ensina que a gente deve depender humildemente da presença do Senhor. E o versículo que o pastor mencionou aí, eu vou ler, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então isso foi o que o pastor escreveu, né, na lição, e o que nós estamos fazendo aqui é comprovando isso pelo texto bíblico. Deixa eu abrir o terceiro subtópico aqui para nós. Graça suficiente. Não, é o segundo, por isso que eu pulei alguma coisa aqui. Agora sim, o medo do apóstolo. Perdão, nós agora vamos ler o segundo subtópico, tem por acaso alguma coisa maior para nós comentarmos aí. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fala e não te cales. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. E quanto a este tópico, eu tenho um pensamento que me caiu muito profundo. Primeiro que eu quero mostrar para você, eu mencionei aqui na aula, eu falei, olha, esse tema o pastor vai voltar a ele. Nós já ouvimos 2 vezes o pastor comentarista falar, e agora é a terceira vez que ele fala do tal temor de Paulo, do medo de Paulo, que ele inclusive se baseia não no texto de Atos, mas no texto de Coríntios, ou seja,
quando Paulo escreveu a esta igreja, depois, ok? Ele disse que este era o sentimento que estava nele. Então, a tradução do sentimento, as expressões, é o pastor traduzindo em suas palavras, conectando, né, a história com aquilo que Paulo disse. No entanto, o fato é que Paulo disse que, estando em Corinto, ele sentiu temor, ele se sentia em temor e em fraqueza, ok? Então, essa palavra ele repetiu, significando com certeza, correlacionando com certeza, sentimentos que todos nós podemos ter e temos, inclusive, no fazer a obra de Deus. Mas aí o ponto cerne deste tópico aqui é que Deus fala, E antes de enfatizar para você aqui no meu roteiro, e eu vou enfatizar como Deus fala. E eu quero enfatizar isso porque Deus não fala como uma fórmula sempre, mas há um padrão. E alguns já me confrontaram dizendo, irmã, mas Deus não tem que fazer assim. Não se ponha numa caixa, não ponha Deus, eles dizem assim, não ponha Deus numa caixa. Ele não tem que agir, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Eu sei que ele pode, mas poder e querer não é a mesma coisa. E eu vejo na voz de Deus, na expressão de palavras e de forma de Deus falar com Paulo, que a gente vai ler o versículo daqui a um minutinho. Um padrão que eu já ouvi ele falando assim com Moisés, eu já vi ele falando assim com Josué, eu já vi ele falando baixo este mesmo padrão no tempo dos juízes. E eu podia continuar falando assim. E o importante de Deus ter feito isso não é por ele, porque ele pode como ele quiser. Mas não só ao ele fazer assim, ele reflete quem ele é. Ele nos permite reconhecer. Deixa eu fazer isso claro para você aqui. Você já viu quando alguém que você conhece há muito tempo, talvez sua mãe, talvez uma amiga sua, um amigo seu, que você conhece há anos, e essa pessoa um dia chegou perto de você, falando, e você ouviu e disse dentro de si, isso não é ele. Alguma coisa está diferente com ele. Essa maneira de falar, essas palavras que ele está usando, alguma coisa está errada. E aí, um tempo depois, você descobre que ele começou uma amizade com uma outra pessoa lá no trabalho, e etc. E aquilo influenciou a vida dele. Que ele deu ouvido a uma realidade assim, e aquilo influenciou a vida dela. O que quer que seja. Leu um livro e mudou a maneira de pensar, assistiu um vídeo e papapá. Ok? Como é que você descobriu? Porque você conhece o que esta pessoa pensa, quem ela é e como ela se expressa. E você reconheceu que essa expressão não é dele, não é dela. Você já viveu algo assim? E hoje nós estamos entrando em dias com o tal do fake, né, que eles chamam através da inteligência artificial, que nós precisamos conhecer as pessoas, quem elas são e como elas falam. Nós vamos chegar a este ponto que vão fazer vídeos. Aqui eu não sou ninguém, então é possível que a inteligência artificial não faça de mim. Mas vamos dizer que, só por usar de exemplo, que faça a professora Manuela falando, ensinando uma coisa que eu nunca ensinei. Uma coisa que não sou eu. Eles fazem hoje já muito isso, usando na política e etc. Outras figuras importantes. E você diz, olha ali, o artista tal, ou a figura política tal, ou, né, aquilo ali falando isso. E não é ele, é um vídeo fake, né? Produzido. E que não é a pessoa. Como reconhecer? Nós podemos reconhecer por aquilo que a pessoa já mostrou que ele é, que ela é. E ela demonstra por aquilo que ele fala, razão, e pela maneira que ele fala. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, Deus nos ajudou. E eu estou insistindo nisso e eu vou dizer por quê. Porque há em círculos evangélicos
Porque Deus não está falando dessa maneira que a gente vai acabar de ver. Ele está falando como uma mãe. E Deus não fala assim. Irmã, aí tá vendo aí de novo? Deus pode falar como quiser, acabei de fazer o ponto, ele pode, mas ele não fala, e tem um porquê ele não falar, para que eu e você possamos reconhecer quando é Deus. Lembra-se que a única destes dons que a profecia, a palavra de Deus fala claramente, um fale e os outros julguem, Ou seja, nós devemos julgar se é de Deus. E a pergunta é assim que Deus fala? É isto, veja bem, são duas. É isto que Deus fala. É isso que está na palavra revelada. É assim mesmo. E é assim que Deus fala. Porque eu escuto até algumas coisas que parecem, não é tudo, mas está tão perto que eu até entendo as pessoas serem enganadas. Mas não é assim que Deus fala. Tem vezes que Deus está falando no nosso meio como psicólogos. Está falando como melhor amigo, melhor amiga. Deus não fala assim, eu vou mostrar como Deus fala. Na Bíblia, né? Porque ele falando tem que ser ele, não eu com certeza. Quem eu sou eu para dizer como Deus fala. Vamos às ênfases à voz de Deus, baseada neste versículo, né? Neste versículo. É de Atos 18, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Por acaso, eu não botei no meu material. Então eu preciso que você vá lá, porque esse aqui é forte. Eu tirei as partes aí, tá vendo aí? Não temas, fala e não te cales, mas eu não quero deixar de ler o texto com você. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Tá lá no texto da lição, tá? Revista também, tá? 18, 9 e 10. Diz o seguinte: disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Essa é a voz de Deus. Eu quero dividir em 3 partes aí para você. A primeira, as ênfases da voz de Deus para nós aprendermos. A primeira, não temas, mas fala e não te cales. Foi isso que Deus falou? Sim, acabamos de ler. Não temas, Paulo. Não temas, Paulo. Isso aqui é uma exortação. Fala e não te cales. Eu quero que nós entendamos que quando Deus fala, ele não fala passando a mão na cabecinha. Ai, meu filho, quando eu estou pensando nisso, eu estou lembrando de Elias, lá na caverna, sofrendo pela causa de Deus, Mas é impressionante quando Deus aparece e fala. Ele fala exortando. Mesmo que esta palavra, você vai ver, ela é de profundo consolo. É até o próximo ponto que nós vamos falar aqui. Mas a maneira que Deus fala é exortando. E esta exortação tem um fundamento. Ele é o único que pode falar assim. É por isso que a voz é dele. Aleluia. E ele exorta a não temer. Por quê? Presta atenção, por favor. Temer é natural. Deus sabe. O pastor aqui chamou-nos a atenção que Paulo temia. Que Paulo escreveu que estava em temor. Aleluia. E nós podemos temer. É natural. Mas Deus, o mesmo Deus que a gente estudou no primeiro subtópico, que diz nada é impossível para Deus, ou seja, é o poder de Deus atuando. Isso que eu discute, por favor. Pela palavra de Deus, Deus gera em nós uma coisa chamada fé. E quando a gente tem fé, fé é ver aquilo que ainda não aconteceu, mas que Deus já prometeu, que Deus já preparou, que já existe para Deus. Isto é fé. Nós não vamos lá voltar no versículo para estudar profundamente isso agora. Aleluia. Então, quem vive e anda na dimensão da fé, ele pode, pelo poder de Deus, não temer. Por quê? Porque ele sabe. Porque Deus disse que ia fazer. Então, ele vai sem temor. Ele está vendo as situações. Mas porque tu disseste, sob a tua palavra, eu vou. E Pedro caminhou sobre as águas, né? Então, Deus, ele diz, não temas. Mas este não temas não veio com a palavrinha. Ai, tá entendendo só? Tudo bem, que vou fazer, vou acontecer. Não. Não temas. Fala e não te cales. Ou seja, a missão que Deus deu para ele. O lugar que ele está verdadeiramente representando a Deus ali. Mesmo que seja difícil,
mesmo que esteja incomodando alguns, mesmo que aparentemente não vai dar certo, a voz de Deus é de exortação, fala Paulo, e não te cales. Por quê? Porque ele tem a segurança que o que Paulo está falando, o que Paulo está vivendo, aleluia, é dele. E Paulo temeu por quê? Exatamente por aquilo que ele está falando. E essa palavra é para mim e para você, professor, para nós que somos obreiros. Porque quando nós falamos a verdade, quando nós expressamos com autoridade a palavra de Deus, a autoridade da palavra, a autoridade da palavra, o inferno se levanta, o inimigo se levanta e as pessoas vão se levantar também. Nós reconhecemos isso. Até na escola dominical, alguém fica com cara feia, algum abaixa a cabeça. E eu quero aproveitar este ensejo aqui. Alguns abaixam a cabeça, mas Deus está lhe dando. Não temas, fala e não te cales. O nosso chamado, a nossa vocação é como Paulo, a anunciar, a ensinar a palavra de Deus. A igreja é dele, o evangelho é dele. Agora eu quero incentivar a você, professor, que você não sabe a obra que Deus faz, porque um dia esta pessoa vai estar num lugar na vida dela e vai se lembrar, e eu estou dizendo isso porque já aconteceu comigo em relação a alguém, e já alguém deu testemunho dela em relação à minha vida, dizer, nesta hora, olhou para o testemunho da professora Manuela, ou eu olhei para o testemunho de um outro professor de escola dominical, e eu disse, Senhor, dá-me a fé dela, Senhor. Me ajuda a ser como ela, Senhor, a ter... Ou seja, você serviu de testemunho da verdade. Então levante as mãos desconjuntadas em nome de Jesus. Tome da fonte de Deus, alimente das coisas de Deus. Busque o lugar, a reunião na igreja, seja um culto de meio de semana que você já deixou de ir. Volte ao culto de oração, volte. Busque a fonte, encontre uma fonte verdadeira. Que fale assim como este texto fala, que Deus fale desta maneira, exortativamente, que você saia pelo poder de Deus com as mãos fortalecidas, porque é necessário que eu e você estejamos de pé e fortalecidos, para como Paulo não temer e falar e não se calar, aleluia. Mas a segunda parte dessa palavra é o porquê de Deus. Ele primeiro exorta, mas depois ele diz o porquê. Porque a graça de Deus é grande, aleluia. Ele diz, porque eu sou contigo, aleluia. O consolo pela garantia de sua presença. Essa é a segunda coisa na palavra de Deus. O consolo de Deus não vem por aquilo que ele vai fazer. Ele pode fazer ou não. Escute, por favor, aqui por acaso neste texto, ele vai fazer. Ele vai fazer, ele diz. Mas o consolo do crente, o consolo do fiel, não é pelo volume da obra, não é pela grandeza da obra, é porque Deus está conosco, aleluia. A segurança de saber que o que eu e você estamos fazendo, de que quando nós abrimos a nossa boca, de que quando nós nos dispomos a uma obra, é aquilo que Deus quer e Ele prometeu estar conosco, irmãos, isso é tudo. E quando nós estamos fazendo, nós sentimos a presença dEle. E isso, irmãos, é tudo. Então eu encorajo você, professor, que muitas vezes sai da sala de aula desencorajado pelas feições, pelas tribulações, pelas oposições. Aleluia, com a mesma palavra que Deus deu a Paulo, fale e não te cales, porque eu sou contigo. Essa palavra é de Deus. Ela é profética de Deus, não é porque eu profetize, não, é porque Deus já falou, aleluia. Agora, este mesmo Espírito que usou, que falou a Paulo, fala aos nossos corações. Então vem a exortação, fala, não temas, não temas. E aí eu quero te dar a outra parte, que às vezes a gente, sabe, se lembra da nossa vida, mas as tribulações e esse desencorajamento é tão grande que passa por cima. Eu quero te lembrar, eu quero te lembrar, eu quero te lembrar, eu quero te assegurar que alguém
está olhando para você com outros olhos, mesmo que o olho dela não esteja fixado em você na sala de aula, está às vezes com a cabeça baixa, às vezes está atribulado, às vezes está parecendo desatencioso. Não, a palavra que você está ensinando, o lugar onde você está permanecendo fiel e em pé, está impactando alguém. Esta obra é de Deus e não é nossa. Eu quero te dar esta segurança em nome de Jesus, baseado na palavra que nós estamos falando aí. E até neste caso de Paulo, ele diz: ninguém te fará mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Como bem disse o pastor, esta é uma revelação. E é uma revelação em sua presciência, ou seja, Deus não determinou pessoas em Corinto. Deus sabia que havia muitas pessoas que se salvariam. Então ele revelou a Paulo como parte desta palavra que trouxe um consolo para ele. Então é assim que Deus fala. A maneira de Deus consolar não é da mesma maneira humana, como eu disse aqui da mãe, da psicologia, do amigo. E eu estou falando isso porque quando você ouvir numa pregação, quando você ouvir numa palavra profética, você vai ouvir. Eu acho tão lindo isso de Deus. Quando às vezes eu escuto, não é só na vibração da pessoa falando, não é só de uma maneira que parece usual, não. Escute, por favor, a maneira de julgar é o que a pessoa fala, é o que Deus está falando. Isso é Deus, o que disse. E a maneira que Deus diz é assim, essas palavras são chaves. Como Deus exorta, como Deus consola, e o foco do consolo não é em nós, não é a nossa situação, não é a solução. Escute, por favor. O foco do consolo sempre estará nele. Aleluia. Sempre estará nele. E a revelação, que algumas vezes ele faz através da palavra pregada, da palavra, através da profecia, e aqui claramente também mostrou para Paulo aquilo que haveria de acontecer. Então nós vamos caminhando, e agora este foi o último tópico que nós tínhamos bastante para falar, não é? O terceiro subtópico, agora sim, por fim, a graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo, deixa eu ver aqui, na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Vamos ver o que nós colocamos aqui para este subtópico, porque o meu pensamento é um pouquinho diferente do nosso comentarista aí, mas deixa eu ver o que eu escrevi aqui para você. Eu deixei você decidir. Texto, olha lá, ler Mateus 14, 29 a 31 e Josué 1 e 9. E responda: temer é falha ou fragilidade do crente? O pastor disse não. E eu acho que a gente vai ler o texto e vai chegar à resposta aqui sim. Vamos ao texto, para poder a gente não ficar logo aqui, irmã, quem é você? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas quando eu li esta realidade, que às vezes nós humanamente, né, fazemos uma colocação baseada onde aquilo que a gente entende naquela hora. E eu quero com isso dizer que eu, algumas vezes, posso até ter falado determinado, depois eu volto atrás e digo, peraí, mas o entendimento, né, que Deus nos vai dando clareza, não vai esclarecendo alguma coisa pela Bíblia, pela palavra de Deus. E é por isso que eu me alegro muito na sala de aula, e eu trago essa urgência a você, professor. Não leia e comente só. Veja que eu tomo cuidado. E no outro modelo, a gente praticamente só explica baseado na Bíblia. Eu nem leio a lição, né? Que é o que eu uso geralmente. Mas mesmo aqui na comentada, eu tomo cuidado. Eu falo, Senhor, às vezes eu coloco só os comentários. Não, eu tenho que colocar texto bíblico, eu tenho que ler texto bíblico. E se você tomou bastante atenção, você vai ver que é exatamente no entendimento do texto bíblico, na aplicação do texto bíblico para nós, que o mistério da graça de Deus, da presença de Deus, no ensino, no aprendizado, na palavra entrando acontece. É por causa e é com esta palavra. Então, com base nisso, eu continuo te levando ao texto
que eu propus aí para este entendimento. E ele disse, vem, é Jesus que disse. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, o que diz aí? Teve medo. É natural. Eu não estou dizendo que não é natural. A pergunta é fracasso? É falta de fé? Vamos ver. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, mas disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem ouviu a voz, a exortação de Jesus? A exortação dele veio, mas a graça agiu primeiro. Escute, por favor, que o que eu falei, eu vou ampliar aqui para nós. O meu comentário, eu disse, leia Mateus e responda, ter medo, é falha ou fragilidade? O texto que nós lemos dizia, não é falha ou fragilidade. Eu digo sim, é falha e fragilidade. Por quê? Porque eu li a palavra de Jesus. Aí vem a irmã Manuela escrevendo aí para frente, olha, o medo é natural, mas o crente é exortado a viver pela fé. Mas quando o medo paira, outra coisa que eu aprendi deste texto, agora eu estou compartilhando com você aí o que eu aprendi deste texto. Quando o medo paira, a graça entra em ação. Então este é o meu comentário. E se você está tendo dificuldade de ver na tela o nosso comentário ainda, porque eu sei que alguns assistem no celular, você quiser e puder baixar este material primeiro, né? Nós temos disponibilizado para você e você pode ter em mãos, tá tudo que tá na tela, tá aí no papel para você, tá? Então, olhando este texto de Pedro e Jesus aí, eu vejo que temer é fragilidade do crente, é errado. Jesus não nos quer temerosos agora, porque é natural e pode acontecer mesmo com os melhores de nós, falando aqui de Pedro, ok? E eu digo melhores porque ele que impediu, ele que teve coragem, ele andou ou não andou? Meu pastor falava, andou ou não andou, irmão? Andou ou não andou sobre a... Andou, irmãos, ou seja, Deus usou para o ministério dele para curar. Eu estou fazendo agora uma colocação para alguns de nós, né? Deus usou a irmã em profecia. Deus tem usado na sua sala de aula na escola dominical para, né, fazer grandes coisas para Deus. Então, enfim, Deus tem falado, Deus tem feito, papapá. Ele andou, irmãos. Mas em algum momento da jornada, foi em casa. E o diabo se levanta e o medo veio. Na hora que o medo paira, é fraqueza, não é o lugar do crente. Mas às vezes a gente O vento se levanta numa hora que a gente, como Pedro, né, fazendo esse paralelo aí, o vento se levanta numa hora que a gente não esperava e na hora que Deus está abençoando, meu Deus, não é possível, de repente o vento se levanta e ele olhou para o vento, caiu. E na hora que nós caímos no medo, porque nós somos chamados a andar pela fé. E este é um texto tremendo para o nosso aprendizado aí. Na hora que ele temeu e ele clamou por socorro, Senhor, salva-me, o socorro chegou, a graça chegou. Então eu quero assegurar-nos em nome de Jesus, que apesar de o medo ser fraqueza, ser errado, Deus não espera isso de nós, porque ele disse, Pedro, por que duvidaste, homem de pequena fé? Tá aí, exortou, irmãos. Ele não disse tadinho, não riu, não fez, né? Não. Por que duvidaste? Mas antes de exortar, a graça sustentou, aleluia, aleluia. Deus conhece a nossa fraqueza, é fraqueza. Deus conhece a nossa fraqueza, aleluia. Mas na hora, nós devemos buscar alimentar da palavra em oração, na presença, na comunhão com Deus para andarmos pela fé, todo o tempo. Mas se em algum momento nós fraquejarmos, eu sei que você tem testemunho sobre isso. Aleluia. Pedro aqui teve o seu testemunho. E eu quero nos assegurar em nome de Jesus. Na hora da fraqueza, o Senhor, a mão do Senhor te sustentará. Aleluia. Ele te sustentará. Agora não vai deixar de exortar. Ele vai dizer, por que duvidaste? Ou seja, em outras palavras, é uma exortação, mas olha o que está por trás. Confia em mim, confia na minha palavra, confia no meu caminho, aleluia! Anda pela fé, servo de Deus, como Deus está nos abençoando, né? Falando conosco neste dia. O outro texto que eu deixei para você aí, não te mandei eu, é Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está aí o consolo pela presença.
Então nós temos dúvida, nós temos temor, mas a pergunta de Deus continua a mesma coisa. Não fui eu quem te mandei. Não foi a minha voz que você está ouvindo. Não é o meu querer que você está obedecendo. Não é do meu lado que tu estás quando todo mundo que está na carnalidade, quando todo mundo que está me traindo. Se você está de pé, não foi eu que te mandei. Não sou eu quem tenho te dado força. Então esforça-te, tem bom ânimo, aleluia. Ô irmão, isso é coisa de crente, irmão, porque olha... E isso é coisa de Deus dizer. Porque o que a gente quer naquela hora é alguém... Eu tô lembrando agora de Elias. Tem que trazer exemplo bíblico, né? O que ele quer é alguém que diga, tadinho, Elias, é assim mesmo. É assim mesmo. Elias diz, eu tô sozinho, só eu, Senhor, papapá, papapá. Deus diz, não, Elias, você tá errado. Aleluia, esta é a voz de Deus, aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo e não temas. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus, por causa dele, tá vendo aí? É contigo. O consolo de estar conosco, mas a glória é dele e de ninguém mais. Tópico número 3, nós temos aí, eu não vou ler, porque são nosso tempo, a aula já foi, acontece isso, né, irmão? Não é o ideal, mas eu entendo claramente que Deus já falou conosco hoje. Paulo, diante de Galho, veja aí, a graça que sustenta em meio à oposição, a acusação dos judeus e a proteção divina. Depois, lá em cima, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. E a suficiência da graça na experiência de Paulo. Então, tendo isso, você com certeza já leu. Eu vou trazer os meus pontos para você, não é, da nossa explicação aqui, terminando o nosso ensino de hoje. Então, a acusação dos judeus e a proteção divina. A autoridade civil que livrou a Paulo não era crente. Eu chamei a atenção disso. Você vai ler lá o subtópico. E eu estou chamando isso. Deus prometeu e ele cumpre. O que eu quero dizer com isso? Alguns de nós dizemos, olha, nós temos que encher de crente a política, as organizações, a polícia e etc, etc. E nós temos muitas razões e etc. Estamos certos, né? Porque se eu tentar falar com alguém aqui, a bomba vai ser grande. Mas o Senhor me disse, fale e não te cales. Falou para você também, né? Hoje. Então não vou me calar. O que Deus nos chamou para fazer não foi isso. Não significa que alguém não possa ser polícia ou política. Mas o chamado de Deus para a igreja não é esse. Não é, ponto, e é bíblico. Amém? Foi ele que disse. Ele disse para mim e para você, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Se você é polícia, vá no mundo que você está e pregue o evangelho. Se você é política, vá e pregue. Se você é enfermeira, vá e pregue. Se você é professor, vá e pregue, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. No entanto, eu quero nos lembrar por um fator aí que eu somente trouxe à tona. Eu falei, olha, Deus quando tem que livrar, ele não precisa que seja crente. Ele usou alguém que não era crente e livrou a Paulo. Né? Você vai ler o texto bíblico aí e você vai ter essa certeza. Por quê? Porque a promessa é de Deus, ele cumpre. Não obstante a mão de quem seja. Quando ele fechou o coração de Faraó e ele disse para Moisés, eu vou fechar o coração. Então não precisa nem se preocupar, Moisés, ele vai fechar. Fechou. E quando chegou a 10ª praga, ele disse, agora essa vai ser a última. Ele vai abrir e vai deixar ir. Ele deixou. E era Faraó. E nós podíamos falar isso de Faraó, de Nabucodonosor e dos grandes homens da história da Terra. Quem são estes nossos presidentes hoje, né? Eu estou nos Estados Unidos, então você sabe que presidente eu estou me referindo. O seu. E se você está em Portugal, o seu. Se você está em Angola, o seu. Então aqui não se está falando de política, se está falando do governo do homem e do governo de Deus. Não importa. Aleluia! Neste sentido, Deus é Deus, e na sua soberania, se Ele quiser, na soberania Ele faz o que Ele quer. Amém? Não é o que nós queremos, na soberania dele, Ele faz o que Ele quer. Então, se Ele quer livrar, irmãos, não se preocupe, Deus usou um homem ali que não era crente para livrar a Paulo. E no mesmo não crente, espancou Sóstenes. Pronto, até o pastor fala, olha, é uma coisa que a gente não entende, né? Glória seja dada ao nome.